Muitas prefeituras no interior do estado do Piauí estão com dificuldades financeiras provocadas pela redução no repasse, no valor do fundo de participação dos municípios. Isso se associa à crise e a situação fica ainda mais complicada. Tem prefeitura já ameaçando não pagar salário de servidores. É sobre isso que nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Francisco Lima, que está de volta ao Jornal do Piauí para trazer mais informações. A situação é difícil dessas prefeituras, Chico? Boa tarde mais uma vez. Isso, Gelson. Boa tarde mais uma vez. Situação extremamente difícil para as prefeituras do Piauí, porque houve uma redução no valor do repasse do governo federal, que é o Fundo de Participação dos Municípios. É um fundo que beneficia todos os municípios do país. E esse valor teve uma queda de 38%, o que dificulta bastante a gestão dos prefeitos municipais, uma vez que houve aumento de salário de servidores, houve aumento do preço da energia, do preço da gasolina. A tendência era que esse fundo de participação ele aumentasse, mas na verdade ele diminuiu. No ano passado o valor da primeira parcela de setembro foi 96 milhões e esse ano já é de 59 milhões. De 96 para 59 é uma queda de 38%. Aqui ao meu lado está o vice-prefeito da Associação Piauiense de Municípios, o prefeito do município de Novo Oriente, Marcos Vinícius. Prefeito, como lidar com essa situação, uma vez que, como o Joelson já antecipou, há o comprometimento, principalmente do 13º salário dos servidores municipais do Piauí? Boa tarde. Bem, boa tarde, Joelson, boa tarde, Francisco, telespectadores da Cidade Verde. O problema é gravíssimo. A situação das prefeituras, na verdade, é de insolvência nas suas finanças e de falência. Nós não... Na verdade, não é a questão de ameaça de atraso de salário. Na verdade, é uma realidade. Nenhuma prefeitura do Piauí hoje, com exceção de alguns municípios, como Teresina, mesmo que impactados pela crise, e algumas prefeituras maiores, no caso de algumas prefeituras do Cerrado, município do Cerrado, ou que têm receitas próprias provenientes de indústrias, enfim, mais de 95% dos municípios piauienses não têm mais condições de honrar com o pagamento dos salários em dia. A questão do 13º, isso já tem que ser discutido e planejado quando chegar ao final do ano, porque a situação atual, a gente já vinha com atraso de fornecedores, com diminuição da capacidade de investimento, e agora já é uma realidade. Infelizmente, o que vai acontecer na grande maioria dos municípios piauienses, será atraso salarial. Hoje a gente tem uma grande quantidade, só foram 95% desses municípios com comprometimento de orçamento, quer dizer, então a lei de responsabilidade fiscal já está extrapolada em algum deles. É verdade. A nossa maior preocupação é com os serviços essenciais que são prestados para a população, nas áreas de saúde, na área da educação, na área da assistência social, na área de abastecimento da água, mas também nos preocupamos com os gestores, uma vez que muitos já têm infringido a lei de responsabilidade fiscal, não por má fé, não por má gestão, mas, acima de tudo, por essa crise econômica que atingiu o nosso país e que repercute de maneira decisiva nos municípios brasileiros e, acima de tudo, nos pequenos municípios piauienses. Nós temos a intervenção do estúdio, prefeito. Joelson. Prefeito, nós mostramos até uma reportagem ontem aqui no Jornal do Piauí com o Elivaldo Barbosa e Jornal Cidade Verde sobre a forma como o Tribunal de Contas tem sido implacável na fiscalização do cumprimento das obrigações dos gestores públicos. O senhor não teme que anunciar a dificuldade de pagamento ou dizer que esse pagamento não será feito ou será atrasado possa implicar também em problemas com o Tribunal de Contas? Na verdade, Joelson, o Tribunal de Contas do Estado é um grande parceiro dos municípios e da população. É dever do Tribunal de Contas fiscalizar, orientar e tomar medidas preventivas no sentido de que a população, acima de tudo, não seja prejudicada e que não haja dano ao erário público. A questão do que eles nos orientam, a gente tem repassado para os prefeitos e as medidas que são necessárias estão sendo tomadas. Agora, a situação, a realidade se impõe. Então, o Tribunal de Contas, tenho certeza que, utilizando-se da coerência, irão entender que esse momento é um momento ímpar, é um momento sui generis em que os municípios brasileiros passam por uma grave crise financeira e que certamente terão que ser olhados por outros olhos, uma vez que não existe solução, não existe mágica em finanças.
ou se tem receita para arcar com as despesas, com as obrigações, ou não tem uma outra solução para se tomar. Então, prefeito, é porque o nosso tempo está concluindo, mas eu queria que a gente desse essa posição agora para as pessoas que estão acompanhando o Jornal do Piauí. A situação é complicada, a verba vem diminuindo. No momento, pode-se fazer alguma coisa? De que maneira as prefeituras estão lidando com esse problema? Nós, da PPM, temos orientado, estamos hoje em uma força-tarefa comunicando aos prefeitos e orientando, acima de tudo, para que cortem gastos, gasto pessoal, gasto com custeio da máquina pública, priorizando apenas os serviços essenciais, serviços na área de saúde, como atendimento médico, como atendimento de urgência, na área da educação, transporte escolar, merenda escolar, os salários. Nós estamos orientando para priorizar o salário do funcionalismo efetivo em detrimento dos serviços prestados ou cargos comissionados. Temos que fazer, portanto, um choque de gestão em todo o Piauí, um enxugamento da máquina pública, ou não sairemos dessa crise inertes. A gente agradece, então, a participação do Marcos Vinícius, que é o prefeito do município de Novo Oriente e vice-presidente da Associação Piauiense de Municípios, alertando sobre essa situação difícil das prefeituras municipais aqui do Piauí, Gelson. Quase todas estão realmente com muitas dificuldades em conseguir pagar até os seus servidores, os servidores da prefeitura, e a recomendação é essa: cortar gastos o máximo possível. Ok, muito obrigado, Francisco Lima. Preocupante realmente a situação dos municípios. Obrigado, Chico.